Figuras geométricas não planas. Na aula anterior, a gente viu sobre figuras geométricas planas, que são aquelas em que todos os seus pontos ficam fixos em um só plano. As formas não planas são diferentes das formas planas, pois elas não podem ser representadas por apenas um plano, ou seja, por apenas uma face. Elas possuem mais de um plano. São conhecidas também como sólidos geométricos ou tridimensionais. Veja no exemplo acima algumas figuras não planas que nós temos aí. Aí, nós temos duas figuras geométricas. Uma figura geométrica não plana e uma figura geométrica plana. Na figura A, nós temos um paralelepípedo retângulo e na figura B, nós temos um retângulo. Qual é a diferença de um para o outro? Na figura A, nós temos um paralelepípedo que é composto por comprimento, que é essa setinha amarela, a altura, que é essa setinha verde, e a largura, que é essa setinha vermelha. No retângulo, que é a figura B, nós temos a largura, que é a setinha vermelha, e o comprimento, que é a setinha amarela. Mas nós não temos altura no retângulo, ou seja, a figura geométrica plana não tem altura. O que tem altura é só as figuras geométricas não planas. E as figuras geométricas não planas, elas são compostas pela junção de várias partes da figura geométrica plana. Vocês podem ver aí no paralelepípedo que nós temos várias faces de um retângulo para montar essa figura geométrica não plana. A atividade 1, que está no livro de matemática nas páginas 133 e 134, propõe o seguinte. Na questão 1, veja como o Eduardo desmontou a caixa onde ele guarda os brinquedos. Aí embaixo está mostrando como ele desmontou essa caixa de cima. Quando a caixa estava completamente aberta, Eduardo esticou-a sobre o quadro de giz e prendeu com uma fita adesiva conforme mostrado ao lado. Eduardo obteve a planificação da superfície da caixa de brinquedos. Agora, observe as representações de figuras geométricas não planas e depois ligue cada figura à planificação de sua superfície. O que vocês vão fazer aí? Planificação é a figura geométrica não plana que foi formada a partir de uma figura geométrica plana, como vocês viram aí em cima. Eduardo tinha uma caixa, ou seja, era uma figura geométrica não plana. Ele abriu essa caixa e a colou em uma superfície plana e ela acabou virando uma figura geométrica plana. Então, planificação é isso, quando a gente forma uma figura geométrica plana a partir de uma figura geométrica não plana. Aí embaixo nós temos um cubo, uma pirâmide, um cone e um paralelepípedo. E aí nós temos que ligar essas figuras de cima com as planificações de baixo. Na questão número 2, observe Maria e sua caixa. Ela diz assim: eu pintei de amarelo a parte externa dessa caixa, ou seja, a parte de fora. Qual das figuras representa o molde da caixa de Maria? Qual dessas figuras representam a caixa de Maria? A letra A, a letra B ou a letra C? Vocês vão marcar com um X. Na questão 3, Joana recortou as partes da planificação da superfície de um modelo de figura não plana. Ela tinha uma figura não plana e aí ela recortou todas essas partes da figura. Usando todas essas partes que ela recortou, é possível a gente montar o modelo de qual figura aí? A, B, C. A atividade 2, que está no livro na página 132, é sobre figuras geométricas. Número 1.
Observe os objetos abaixo e ligue cada um deles à figura geométrica que ele lembra. Nós temos um cilindro, um cubo, uma pirâmide, um triângulo, um cone e um círculo. E abaixo dessas figuras geométricas, nós temos alguns objetos que são parecidos com essas figuras. Nós precisamos ligar, por exemplo, um cilindro. Eu vou ligar ele a um dado ou a uma pirâmide. O que eu vou ligar ele aí? Dos objetos que a gente tem aí acima, qual desses objetos lembra uma figura geométrica plana, ou seja, aquela que todos os seus pontos se fixam em um só plano, aquela que tem apenas uma fase? Qual dessas figuras lembra uma figura geométrica plana e qual dessas figuras lembra uma figura geométrica não plana? A questão 2 é para vocês observarem essas peças do brinquedo de Gabriela. E ela diz: usando duas dessas peças, eu montei essa outra peça. Qual das peças de brinquedo formam a peça que Gabriela montou? Qual dessas duas formas, qual dessas formas A, B, C, D, E, ela usou para montar essa outra forma? Atenção! As postagens das páginas 143, 144, 145, 133, 134, 132, 135, 136, 137 e 138, que são referentes aos dias 31/5 a 3/6, devem ser feita a postagem no link que será enviado na quinta-feira. Não deve ser feito antes, porque se vocês fizerem a postagem antes, vocês não vão encontrar o link ou a página para abrir para anexar as suas atividades. Vocês só vão encontrar na quinta-feira, tá? Se postarem antes, pode acontecer de postarem no comentário por não ter encontrado o link, postar no mural, e eu estou avisando que o link só será enviado na quinta. Então, vocês não encontrarão ele lá na plataforma um outro dia.